Dando sequência aqui ao nosso curso, vamos entender agora o que são os modelos sequenciais. Basicamente, modelos sequenciais são modelos matemáticos que tratam os dados que ocorrem em sequência. Então, tem uma série de dados que têm algumas propriedades, que são elementos que estão na sequência e podem se repetir. Eles seguem uma ordem, né? Tem um arranjo contextual, onde que essa ordem é importante, e tem um comprimento variável. Então, exemplos de dados sequenciais são os próprios textos, né? Que a gente está tratando aqui em processamento de linguagem natural, ou seja, um texto é uma sequência de palavras que tem um contexto ali, né? A ordem das palavras aí é importante. Áudio é a mesma coisa, você tem uma sequência ali que descreve uma fala, uma música, então é importante essa sequência. Outro exemplo seria imagens e movimentos, são uma sequência de imagens ou um vídeo. Temos também as séries temporais, por exemplo, no mercado de ações, você tem uma sequência de evolução histórica desse mercado. Exemplos também são sequências de DNA, estruturas de proteínas. Então, são exemplos aí de dados sequenciais de uma forma geral. Esses modelos sequenciais, eles não são tratados aí pelas redes neurais feed-forward, essas redes densas, igual eu expliquei anteriormente, as redes básicas aí, né? Compostas por camadas de neurônios com entrada fixa ali. Porque esses dados, elas não são capazes de modelar esses dados que vêm em sequência. Elas funcionam bem para dados de entrada de tamanho fixo. Por exemplo, quando eu digo lá entrada aí de dados de cliente para predizer se um cliente é um cliente ativo ou não, e eu tenho dados como idade, renda, tipo de cartão, coisas desse tipo. Isso aí tem um tamanho fixo, né, um número de atributos fixos para o cliente, e se eu for treinar um algoritmo desse, a ordem da entrada desses clientes aí, dos dados desses clientes, não importa, ou seja, eu vou entrar com diversos clientes, mas a ordem que eu entro, isso eu posso trocar e não vai ter influência aí no resultado. É diferente da ordem desses dados sequenciais. E essas redes neurais feed-forward, elas não consideram a estrutura dos dados, elas não têm como interpretar a estrutura dos dados. Então, elas não funcionam bem para modelar dados sequenciais. Um outro tipo de rede neural, que são as redes neurais convolucionais, também são limitadas para tratar dados sequenciais. Existem algumas aplicações que usam redes convolucionais, mas elas têm uma limitação. Elas foram projetadas aí para processar estruturas, mas estruturas que vêm na forma de um grid, né, como uma imagem, né, são feitas basicamente para processamento de imagem. E elas não podem ordenar essa sequência corretamente. Então, aí, como que a gente faz para modelar dados sequenciais? Então, basicamente, assim, se a gente pensar nos algoritmos tradicionais aí, de técnicas supervisionadas, os dados vêm nesse formato de uma entrada com a saída Y, que seria uma resposta para o treinamento, e o que o modelo faz é criar uma função, né, que vai aproximar cada entrada dessa para a saída correta Y aí. Então, basicamente, a gente tem uma função de perda que vai acumulando aí as diversas entradas do treinamento e medindo o quão longe ela está da resposta ideal. Então, o algoritmo é basicamente um problema de otimização, onde eu quero minimizar essa função de perda. Quero que ela seja o mais próxima possível da resposta. Já quando eu trato de dados sequenciais, a forma de modelar isso é como um modelo probabilístico. Eu quero estimar a probabilidade de uma sequência. Então, eu tenho uma sequência X de entrada e eu quero, então, criar uma função que prediz aí a próxima palavra dessa sequência. Isso aí pode ser feito com uma probabilidade aí dessa próxima palavra. Então, eu vou aproximar essa função da função de probabilidade. Então, a função de perda é uma função probabilística e o meu problema de otimização passa a ser a maximizar essa probabilidade, ou seja, maximizar a probabilidade da próxima palavra. Então, como exemplo, suponha que eu tenha essa sentença aqui. Santos Dumont inventou o, e eu quero predizer qual que é a próxima palavra mais provável de entrar aqui nessa lacuna. Então, predizer a próxima palavra pode ser modelada aí com uma probabilidade condicional, ou seja,
a probabilidade de x, essa próxima palavra, dado o contexto. O contexto, então, é o que vem antes aqui, ó. Dado que eu sei que a sentença já tem aqui, Santos Dumont inventou ou. Então, eu tenho esse contexto, e esse contexto é importante aí para eu modelar aí, para eu descrever essa próxima palavra. Então, a ideia básica é, então, pegar para cada palavra aí do meu dicionário e identificar qual é essa probabilidade. Então, por exemplo, suponha que eu identifiquei que avião tem uma probabilidade de 0,9, enquanto navio a probabilidade é bem próxima de 0, telefone também é bem próxima de 0. Então, se avião tem a maior probabilidade, ela que vai ser a palavra escolhida aqui como a próxima palavra. Bom, se eu quiser modelar uma sequência, gerar uma sequência de palavras, né, e sair gerando uma série de palavras numa sequência, então eu posso modelar isso aí com uma probabilidade conjunta das condicionais. Ou seja, a probabilidade da próxima palavra ser x é dado pelo produtório da probabilidade dessa palavra xt que eu estou predizendo, dado que eu conheço o contexto anterior, ou seja, as palavras anteriores de x1 até xt menos 1. Então, se eu fizer isso para uma sequência de t palavras, eu tenho aqui uma probabilidade conjunta e condicional para sair gerando essas palavras. Então, por exemplo, suponha aqui que eu comece com a palavra alvo, que Santos, que tem uma determinada probabilidade de ser a primeira palavra da sentença. Aí depois, se eu quero gerar a próxima palavra, então eu vou estar calculando a probabilidade dessa palavra x2, dado que eu conheço a palavra x1, que é Santos. Então aí eu poderia gerar, por exemplo, a palavra Dumont. Então, dado agora que eu tenho Santos Dumont, então esse contexto x1, x2, eu quero calcular a probabilidade dessa próxima palavra, e aí eu posso gerar aqui o inventor, e assim por diante. Então eu vou gerando essa sequência de palavras, usando o contexto que eu tenho antes, que vem antes dela aqui. Bom, o problema disso é que isso aí não é escalável para sentenças muito longas, para parágrafos longos. Então eu tenho que computacionalmente limitar isso. Aí eu tenho a ideia dos n-gramas. Eu vou limitar o número de palavras que eu posso usar para gerar essa probabilidade, que é o número n aí de palavras. Então, como eu vou limitar, eu vou perder parte desse contexto. Tudo que for maior que n vai ser perdido. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho n igual a 2, então eu quero calcular a probabilidade de x, dado esse contexto, sendo que esse contexto tem um tamanho 2. Então, naquele mesmo exemplo, quando eu for gerando aqui, ó, quando eu for gerar o Dumont, eu uso o Santos, que ele é tamanho 1. Quando eu for gerar o inventor, eu estou usando o contexto anterior de duas palavras, x2 e x1, Santos e Dumont. Mas quando eu for gerar o O aqui, ó, eu já não posso usar mais o Santos, só posso usar as duas que vêm antes. Então, para predizer o O aqui, eu só vou usar o contexto das palavras x3 e x2. Então, eu limito isso aqui e é claro que eu vou perder em qualidade aqui. Mas é assim que eu tenho que fazer para tornar isso prático. O exemplo é só com 2, mas na prática aí a gente tem um contexto muito maior aí para poder usar. Mas mesmo assim eu tenho que limitar em algum ponto. Bom, e o que é vetorização do contexto? Bom, como que eu vou passar então essa medida de probabilidades para colocar isso dentro de uma rede neural? Então, basicamente, o que eu faço é sumarizar essa sequência de entrada em um vetor, de forma que esse vetor é usado para predizer a próxima palavra. Então, nas redes neurais eu trabalho com vetores de números, vetores numéricos, né? Então, eu tenho que, o que eu faço é pegar aqui, eu suponho que eu tenho uma arquitetura assim, onde que cada palavra é entrada aqui numa caixinha dessa. Então, eu tenho que Santos Dumont inventou o, eu quero predizer a próxima palavra. O que eu vou fazer é usar uma função f, que vai sumarizar todo esse contexto aqui, ó, em um vetor h, que eu vou chamar de vetor de contexto. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é aproximar, ao invés de eu ter a probabilidade xt dada pela probabilidade xt dado o contexto de x1 até xt menos 1, essa medida probabilística aqui vai ser dada pela probabilidade de xt dado esse contexto h. Então, o h vai sumarizar todo esse contexto aqui de x1 até xt menos 1. É uma aproximação.
E aí depois, então, eu aplico uma função G, esse contexto H, que vai encontrar aí qual que é realmente a palavra que vai preencher aquela lacuna ali. A distribuição de probabilidade aí das palavras do meu dicionário, e aí então eu vou gerar aqui o avião. Então, dado o contexto H, eu vou gerar aqui o avião. Então, essa é a ideia aí do que eu vou fazer então para implementar isso em redes neurais. Então, eu vou ter essa ideia de sumarizar o contexto. A vantagem disso é que a ordem é preservada, eu posso operar em sequências de tamanho variável e eu posso ter um modelo aí que aprende e que é diferenciável. Aí entra nos conceitos de redes neurais, né? Eu vou ter lá o backpropagation para poder então usar as derivadas para encontrar a melhor combinação de pesos para identificar esses contextos. Então, o contexto é preservado em sequências curtas, então isso funciona bem para sequências curtas. Depois nós vamos ver, então, as melhorias que surgiram aí para conseguir capturar sequências mais longas aí. Então, o que nós vamos ver agora nas próximas aulas é como as redes neurais usam essa vetorização do contexto para predizer a próxima palavra.